pé, vamos orar mais uma vez? Amém. Vamos orar pela meditação na palavra. Amém. Amém, Jesus. Senhor, nós terminamos a parte do louvor, a parte da adoração. Sim, Deus. E agora a gente vai entrar Sim, Pai. na parte da meditação da tua palavra. Nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Pedir que o Senhor prepare o nosso coração Amém, para Pai. receber a tua palavra. Sim, Pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos. Capacita a nossa mente para entender o que o Senhor quer falar conosco. Amém, Pai. Pai, no nome de Jesus, Amém. o perdão dos nossos pecados. Pai. Glorifica mais uma vez o teu nome Sim, Pai. nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11. Vamos continuar a meditação sobre a ceia, que nós paramos na outra Santa Ceia. Capítulo 11. Versículo 23. O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazem isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Podeis assentar. Na ceia passada, compartilhamos com os irmãos por que a ceia é memorial. Tanto Jesus como o apóstolo Paulo fala que é para celebrar a ceia em memória dele, de Cristo. Celebrar a ceia em memória. Memória é recordação, é lembrança. Quando se constrói um memorial na cidade e se coloca lá a placa, o nome de uma pessoa, ou se escreve no viaduto, fulano de tal, engenheiro fulano de tal, político fulano de tal, estás fazendo o quê? Memória ao nome daquela pessoa, para que a gente não esqueça
que aquela pessoa foi importante, fez algo importante por aquela comunidade, por aquela cidade. Isso é memória, lembrança, recordação. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, próximo da sua prisão, condenação e morte, ele celebrou a ceia, que alguns chamam de ceia, outros chamam Santa Ceia do Senhor. E o que foi que Jesus fez? A Bíblia diz que ele toma o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto aqui é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. E a Bíblia diz que ele pega vinho ou suco de uva, agradece, ora e fala: isso aqui, esse cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que vocês fizerem isso, que beberdes o cálice e comer o pão, celebrai, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então a ceia tem alguns significados, tem uma mensagem de Cristo. E Ele fez isso na sua última noite. Pouco antes de ser preso, daqui ele sai, desse local, ele sai para o Monte das Oliveiras, ele vai para o lugar da oração, onde ele passa um tempo orando, e os discípulos dormindo, e logo depois chega Judas com os soldados romanos para prenderem Jesus e entregá-lo para ser julgado, condenado. E Jesus diz, antes disso acontecer, ele pega o pão, pega o vinho e disse: olha, o pão representa o meu corpo vai ser entregue por vocês, o meu sangue vai ser derramado na cruz. Fazer isso todas as vezes que for possível em memória de mim. Relembre, memorize, relembre isso, não esqueçam disso. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse assunto na igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios estava celebrando a ceia apenas como uma festa. No começo do capítulo ele fala assim: eu ouço que vocês, quando se ajuntam na igreja, há dissensão, havia dissensão, briga, contenda, e ele até disse que era bom que isso aconteça para que fosse manifesto quem é sincero e quem não é. E daí ele fala: quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque se for para comer, cada um come na sua própria casa a sua ceia, não é para comer a ceia. Então a ceia do Senhor não é para comer. Mas muitos cristãos vêm à igreja nesse dia para comer. Eu vou na igreja, hoje é Santa Ceia, eu vou comer um pedaço de pão e eu vou tomar um cálice, eu vou fazer o que Jesus mandou, participar da ceia. Mas vem para comer, e não é para vir para comer, é para vir para memorizar, é para vir para celebrar, para relembrar o que foi feito, é para vir para relembrar o que aquilo representa, que foi feito por nós. O corpo rasgado, pendurado numa cruz, dilacerado por causa dos nossos pecados, e o sangue derramado para tirar o pecado, para apagar o pecado, para resolver o problema do pecado e nos reconciliar com Deus, nos tirar do reino das trevas para o reino das luzes, nos tirar da morte para a vida, nos tirar da condenação para a libertação, para a salvação.
tirar da miséria para uma vida abundante, de uma vida arruinada, desgraçada, longe de Deus, na mão do diabo, para uma vida abençoada, caminhando com Deus. Então não é para comer, é para relembrar. É para relembrar. Então, queridos, mas quantas vezes e quantos cristãos vêm à igreja nesse dia e vêm para comer e não para relembrar, e não para memorizar? E por que relembrar? E por que memorizar? E por que fazer isso sempre? Pelo menos uma vez por mês? Por que fazer isso? Parar para relembrar a morte de Cristo até que Ele venha. É até o fim, não é para parar enquanto Ele não vir. Por quê? Por que relembrar tantas vezes? Todos os meses. É para a gente não esquecer. É para não esquecermos o preço que foi pago para nós podermos estar aqui. O preço que custou a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa vida eterna. É para a gente não esquecer, é para relembrar todos os meses, pelo menos, parar e pensar: qual a causa da minha salvação? Por que eu sou salvo? Por que eu sou um filho de Deus hoje, uma filha de Deus? Por que eu sou uma nova criatura? Por que eu estou no reino de Deus? Por que eu tenho a salvação? Por que eu tenho a vida eterna? Por que eu tenho Deus? Porque algo foi feito, algo tremendo, extraordinário. Algo foi feito que somente Jesus Cristo podia fazer. A Bíblia fala isso. Somente o sacrifício de Cristo poderia e pode resolver o problema do pecado e do pecador. Não há outro meio. Por isso Jesus disse: não há outro caminho. Eu sou o caminho, verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso precisa ser relembrado todos os meses, todas as horas, para que a gente não esqueça e a gente negligencie essa salvação e a gente acaba perdendo ela. O escritor aos Hebreus fala disso lá no capítulo 10. Ele fala disso. Então, queridos, a primeira parte na ceia passada a gente viu o que Jesus fez na cruz. Lemos vários textos sobre a crucificação e a morte de Cristo. Relembramos a cruz. A salvação passa pela cruz. Não podemos esquecer a cruz. A cruz é que nos trouxe para Deus e nos traz para Deus. A cruz é que abriu o caminho para chegar a Deus. Hoje, quero levar você para a parte B desse texto do apóstolo Paulo, quando ele fala a partir do versículo 26, todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, quem comer o pão, beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A gente vem para cá, não é para comer, é para memorizar, é para celebrar, é para relembrar, e eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu preciso estar digno e não indigno. O apóstolo diz que aquele que participar dessa celebração de forma indigna será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E daí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Então, queridos, esse dia, o dia que a gente se reúne para celebrar e memorizar a morte de Cristo, é dia de exame, é dia de reexame, é dia de olhar para dentro de nós mesmos e ver como é que nós estamos na fé, na nossa caminhada. Isso tem que ser feito cotidianamente, porque Cristo pode voltar a qualquer momento, ou nos chamar a qualquer momento, e a gente pode partir sem estar preparado. Não dá tempo. Não dá tempo de se preparar. Vocês viram aquele acidente ontem? Lá em Capitólio? Não dá tempo. A pessoa gritou: corre que a pedra vai cair. Não dá tempo.
seja materialmente, seja espiritualmente. As pessoas que partiram ali, que partiram com a vida despreparada com Deus, não deu tempo. Não deu tempo de consertar. Não deu tempo de se preparar. Queridos, a vida pode terminar em questão de segundos. Fechar de olhos. E a Bíblia diz que a vinda de Cristo também é do mesmo jeito. Diz que é não abrir e fechar de olhos, é não piscar de olhos. É daquele jeito também. Vai ser daquele jeito. Subiu. Por isso o Senhor dá essa incumbência, celebra a ceia e manda eles fazerem isso sempre que puderem. Relembrem o que foi feito por vocês. Memorizem. Relembrem. Celebrem. Para que vocês não esqueçam dessa grande salvação. E o apóstolo agora diz que para celebrar eu preciso estar digno, porque quem participar de forma indigna será culpado do corpo e do sangue. Por isso examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós precisamos discernir o que aquilo significa. Então eu sou chamado para memorizar, para relembrar e também para discernir. Relembrar, memorizar e discernir. Eu tenho que saber o significado. Para que Jesus veio ao mundo? Para que Ele deixou a glória, o trono? Por que Ele morreu? Para que Ele morreu? Qual a abrangência da sua morte? O que a sua morte trouxe para mim, trouxe para nós? E será que eu estou usufruindo daquilo que Jesus fez? Ou a morte de Cristo não está tendo nenhum efeito na minha vida? Então ele diz que é para discernir o corpo, porque quem participar de forma indigna, não discernindo o corpo de Cristo, a morte de Cristo, será culpado do corpo e do sangue. Será culpado, vai ter juízo, vai ter condenação para quem participa sem ter consciência do que está fazendo. E o apóstolo diz que é para examinar, e ele diz que é para discernir. Examinar e discernir. Duas palavras muito sérias, muito relevantes. Examinar é verificar a realidade das coisas. Quando a gente examina alguma coisa, o que você está tentando ver? Se está perfeito. Estou examinando uma peça. Estou vendo se ela está perfeita ou se ela tem algum defeito. Estou examinando alguma coisa. Estou vendo se aquilo está correto. Ou se tem algum problema que precisa ser consertado. Quando a Bíblia diz que nós precisamos examinar nós mesmos, é olhar para dentro de nós e ver se estamos corretos diante de Deus. Se estamos corretos. E se estamos entendendo o que nós estamos fazendo. Então, quando ele fala de examinar, é olhar para dentro de nós, ver como estamos. E quando ele fala para discernir, é para saber se nós estamos entendendo o que foi feito e o que eu tenho que fazer. Discernir é entender, é compreender. Isso é discernimento. Discernimento é compreender, é entender. É eu analisar com base no conhecimento, na informação, as coisas e discernir se aquilo é bom, se aquilo é mal, se aquilo é certo, se aquilo é errado. Isso é discernimento. Quando a gente consegue, através do conhecimento, saber se algo é certo, se algo é errado, se algo é bom, se algo é mal, se devo fazer, se não devo fazer. Então a Bíblia diz que é para examinar e é para discernir, não é para comer apenas. Eu tenho que entender o que o corpo, o pão representa o corpo de Cristo, e
o vinho representa, o suco representa o sangue de Cristo. Nós temos que discernir, nós temos que compreender, nós temos que entender. Não é só apenas vir e participar. Quanta gente que está na igreja, aceitou Jesus, entregou a vida para Cristo, até se batizou, e vem à igreja e participa e não sabe o significado, e participa de forma indigna, e a Bíblia diz que por isso há muitos enfermos, há muitos fracos. Olha bem, por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Tem gente fraca na fé, tem gente enferma espiritualmente e tem gente que já morreu espiritualmente porque não discerniu o corpo de Cristo. Então é algo muito sério. É algo muito sério que o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer pelo menos uma vez por mês, de vez em quando, avaliar a nossa salvação. O que a morte de Cristo representa para mim e como eu estou fazendo parte dela. Como eu estou fazendo a parte dela. Ah, mas eu sei que Jesus morreu para me salvar. Eu sei que Jesus morreu por causa dos meus pecados. Eu sei que Jesus morreu para pagar o preço dos meus pecados. Eu sei que Ele morreu para me resgatar do poder das trevas, do poder de Satanás, quebrar as cadeias que me prendiam ao inimigo e me trazer para a sua presença, me tirar do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Sim, mas o que eu estou fazendo com essa salvação? Eu continuo no reino das trevas ou eu já vou no reino da luz ou eu já voltei para o reino das trevas? Eu continuo com Jesus ou eu já larguei Jesus, já abandonei Jesus e já estou no mundo? E Jesus não está mais comigo, e está como está lá na igreja de Laodiceia, que ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entro na sua casa e ceio com ele e ele comigo. Na carta da igreja de Laodiceia, Jesus já está por lá de fora da igreja, ele não está mais do lado de dentro, ele já saiu, porque essa igreja já o abandonou, já voltou para o mundo, já desprezou a salvação já não faz mais efeito, acha que já está salvo, pode viver de qualquer jeito. Quanta gente pregando aí que salvo uma vez é salvo para sempre, e daí pode viver de qualquer jeito, já está salvo mesmo. Não é assim que a Bíblia ensina. Dezenas de textos falam sobre avaliar a nossa salvação, e um deles é esse aqui: examine-se, porque quem participar indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E por isso que tem gente fraca, por isso que tem gente doente espiritualmente, e por isso que tem gente que já morreu na fé. Tem gente que já morreu na fé. Tem gente fraca espiritualmente, tem gente doente espiritualmente, mas tem gente que já até morreu. Por não discernir, por não compreender, por não entender o significado da morte de Cristo. Meus queridos, eu volto agora para Atos capítulo 2. O nascimento da igreja primitiva dá uma visão de o que é entender a morte de Cristo. O apóstolo Pedro prega depois do Pentecoste, aquela multidão que estava lá, e ele prega sobre a morte de Cristo, no capítulo 2. Ele fala sobre Jesus. Ele fala sobre Jesus. Esse Jesus que foi entregue pelo conselho e presciência de Deus, que vós o crucificaste, vós o mataste pelas mãos de injusto. Deus ressuscitou dentre as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Estou lendo o capítulo 2, versículo 22, a partir do 22 do capítulo 2 de Atos. E aí ele cita Davi falando sobre Jesus, que Jesus viria, que seria morto. Ele cita os profetas. Ele fala sobre Jesus e agora ele conclui. E agora ele foi exaltado e está à destra de Deus Pai. Recebeu a promessa do Espírito Santo e derramou isso que vocês estão vendo agora,
que era o derramamento do Espírito, Pentecostes lá na igreja, todo mundo cheio do Espírito, falando em língua, o outro profetizando, e aquela multidão sem saber o que estava acontecendo. E Paulo e Pedro explica, isso aqui é cumprimento da profecia, isso aqui é Jesus, que vocês mataram, mas ele ressuscitou, e agora tem todo o poder, está no céu, derramou o Espírito Santo, e fez isso na vida desses aí, e quer fazer na sua vida também, quer mudar a sua história. Ele prega sobre Jesus, ele traz conhecimento, revelação sobre a morte de Cristo, o que Jesus veio fazer, e ele cita os profetas, ele cita o salmista, ele cita a Bíblia para explicar sobre Jesus. Amém. E quando ele conclui de fazer a sua pregação, ele diz assim: Deus o ressuscitou dentre os mortos, o exaltou à destra de Deus Pai, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vocês estão vendo, porque não foi Davi que subiu ao céu, mas ele próprio disse, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Saiba, pois, com toda certeza, ó casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Entenda que esse Jesus que vocês mataram, crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Na cruz ele foi Salvador, mas a destra de Deus, onde ele está, ele é Senhor. Ele é Senhor. E ele volta para reinar, para estabelecer o seu reino. Ele está esperando os inimigos ser colocados debaixo dos pés, como diz aqui. Ele está esperando até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés. E ele volta para reinar. E aí a multidão que tinha escutado essa pregação, diz assim a Bíblia, e ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Eles ouvindo a palavra, compungindo, contristado, emocionados, sacudidos, tocados pela palavra, se convenceram de que aquele que eles tinham matado era o Salvador. E o que fazer agora? Levamos ele à cruz? O abandonamos, o rejeitamos, o desprezamos, ele nasceu aqui, nós não fizemos caso dele algum, como diz Isaías, nós o desprezamos, mas ele morreu por nós. O que vamos fazer? E o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis os dons do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quanto Deus chamar. Arrependei-vos, se arrependa do pecado, creia em Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo, largue o pecado, abandone o pecado, se arrependa do pecado, venha para Jesus, aceite Jesus, porque essa promessa de salvação é para nós, para nossos filhos, para quem está perto, para quem está longe e para todos quantos Deus chamar. É isso que o corpo e o sangue representam, a morte de Cristo para salvar o pecador. É isso que nós precisamos entender e abraçar e correr desesperadamente. E eles, aflitos ali, o que eu faço para me salvar? E ele diz: se arrependa, larga o pecado, aceite a Cristo, se batize, que é o que ele mandou. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Ele fez a parte dele, mas você faça a sua. Então, quando o Senhor Jesus manda a gente relembrar a sua morte, e o apóstolo Paulo reitera isso, significa relembrar o que ele fez por nós. O sacrifício, o corpo dilacerado, o sangue derramado, para salvar o pecador, mas ao mesmo tempo, a nossa parte nesse processo, porque o próprio Jesus disse: esse sangue é o sangue da nova aliança no meu sangue. É uma nova aliança, e a aliança é sempre entre duas pessoas, não existe aliança de forma unilateral.
A aliança é sempre bilateral, é sempre entre duas partes, duas pessoas. Não existe casamento de uma pessoa sozinha. Casamento é de dois. Sim ou não? Contrato, a gente faz um contrato de compra e venda de alguma coisa. É sempre entre duas pessoas. Aliança, contrato, acordo. E o acordo de Deus com os homens. Deus fez a parte dele, mandando o Filho. Jesus Cristo fez a parte dele, morrendo na cruz. Mas o pecador tem que fazer a parte dele. Como? O que ele falou aqui. E o que nós fazemos, irmãos? Se arrependa, larga o pecado, volte para Deus, creia em Jesus Cristo, aceite a obra que Ele fez na cruz, entenda que só Ele pode salvar. Aqui no capítulo 4, versículo 11, ele repete a mesma coisa. Atos 4, 11, na segunda pregação, o apóstolo Pedro diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada pelos homens, Jesus Cristo foi rejeitado, pedra de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro nome. Corra para Cristo, vá para Cristo, aceite a Cristo, valorize a obra de Cristo, entenda a obra de Cristo, compreenda a obra de Cristo. Mas o apóstolo continua ainda falando sobre o que eles deviam fazer, a parte deles, na salvação. Arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quantos cristãos estão na igreja e não tomam a decisão de se batizar? Não sei o que ele está esperando. E se for chamado a vida inteira, não se preparou, não aceitam a Cristo. Outros aceitam, não se decidem. Eu não quero me comprometer. Não quer se comprometer com Deus, porque quer viver do seu jeito, quer viver conforme o mundo. É preciso tomar decisão. O apóstolo continua, e com muitas outras palavras exortava-os, dizendo, e disse para eles: salvai-vos dessa geração perversa. Saia dessa geração perversa, saia do mundo, saia do pecado. Pare de fazer aquilo que desagrada a Deus, senão você vai ser condenado. Venha para Deus. Salvai-vos desta geração perversa. Primeiro, se arrependa. Reconheça que é pecador, reconheça que está perdido, reconheça que sem Jesus você está a caminho do inferno. Reconheça que só Jesus pode salvá-lo. Creia em Jesus, aceite Jesus, abrace Jesus, se comprometa com Jesus. E agora, saia do meio da geração perversa. Salvai-vos do meio dessa geração perversa. Meus irmãos, lá há 2000 anos, os apóstolos já pregavam: saia do meio da geração perversa, porque vão ser destruídos. Imagina hoje, imagina como é que está essa geração de hoje. A mensagem é a mesma: saia do meio da geração perversa. Se você quer se salvar, abandone o mundo, abandone o pecado, abandone a forma de vida que eles vivem e venha viver a forma de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para poder participar do corpo e do sangue. Examine-se. Examine-se. Discirna. Entenda, compreenda o que significa a morte de Cristo. Não tem outro meio de salvação. Não adianta, não tem outro lugar, não tem outro meio. É só Cristo, é só Cristo, é só Cristo. É só Jesus que salva. E diz a Bíblia que de sorte que foram batizados aqueles que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Quem foi batizado? Quem de boa vontade receberam, aceitaram a palavra de Deus, o chamado de Deus. Tomaram a decisão de abandonar a geração perversa e seguir a Cristo. Tomaram a decisão de largar o mundo e seguir a Jesus Cristo.
É nós que decidimos. Diz a Bíblia que foram batizados aqueles que de bom grado receberam a palavra, aqueles que de boa vontade tomaram a decisão de seguir a Cristo. É nós que decidimos. A salvação está aí, Jesus já fez a parte dele, Deus já fez a parte dele mandando o Filho, Jesus fez a parte dele morrendo por nós na cruz. É o único sacrifício que pode tirar o pecado. Mas a minha parte, a nossa parte, a sua parte, é nós que fazemos. É eu que decido. Eu posso passar a vida inteira ouvindo o Evangelho, eu posso passar a vida inteira na igreja e não tomar a decisão de seguir a Cristo, e eu vou estar perdido. Ouvi, mas não me comprometi. Jesus falou para os judeus que estavam seguindo a ele: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, só que vocês não querem vir até mim para ter a salvação. Então vocês vão estar perdidos. Passou a vida inteira na igreja examinando a Bíblia, mas não tomou a decisão de seguir a Cristo, de ir a Cristo para ser salvo, perdoado, transformado. Meus queridos, Deus não vai levar para o céu velha criatura. Não vai levar. Por isso que João 1,12 diz assim: veio para o que era seus. João 1,11 e 12. Jesus veio para o que era seus, o povo judeu, mas eles não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. O Evangelho é para nos levar a Deus, mas mais que isso, é para nos transformar em filhos de Deus. Evangelho que não muda a vida das pessoas não é o Evangelho de Deus. É para fazer da gente nova criatura, filhos de Deus. Todos quantos o receberam, recebeu o poder, ou recebe o poder para se transformar no Filho de Deus. Não é religião, não é ir à igreja, não é apenas ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia para conhecer a Deus e conhecer a salvação em Jesus e saber o que eu tenho que fazer, mas a minha salvação depende da minha decisão de aceitar ou de rejeitar a palavra de Deus e o plano de salvação de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E por isso tem muita gente fraca, doente, gente que já morreu na fé, porque não discerniu, não compreendeu o significado da morte de Cristo. E o texto da igreja primitiva continua. Primeiro, arrependimento. Segundo, fuja da geração perversa. Terceiro, tome a decisão de voluntariamente seguir a Cristo, aceitar Cristo, se comprometer com Cristo. E a Bíblia diz que os que de bom grado receberam a palavra foram batizados, mas não parou por aí. Não apenas se arrependeu, não apenas creu, não apenas foi a Jesus, não apenas tomou a decisão de seguir, mas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor de Deus, e muitas maravilhas e muitos sinais se faziam pelos apóstolos. Perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? O capítulo 1 de Atos fala que Jesus, antes de subir para o céu, deu mandamentos e doutrina aos apóstolos pelo Espírito Santo. Então a doutrina dos apóstolos que eles receberam de Jesus, seja durante 3 anos e meio caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, seja nos últimos dias, quando ele já ressuscitado, passou 40 dias na terra, ministrando a eles e dando mandamento a eles. Então a doutrina dos apóstolos, o que Atos relata, o que o Evangelho os 4 evangelhos relatam, Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos, a Bíblia do Novo Testamento, a Bíblia do Velho Testamento, é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, na palavra. Não era gente que ia para a igreja só para receber uma cura, receber um milagre, resolver um problema e depois vira as costas para Deus e vai para o mundo. Não, isso não é cristianismo.
Isso é gente que vem na igreja para resolver seus problemas e não para mudar de vida. O evangelho não é para resolver problemas, é para mudar de vida. O Senhor vai levar para o céu gente nascida de novo, gente que foi transformada a cada dia. Por isso que Ele manda fazer isso. Pelo menos uma vez por mês, reflita sobre a sua salvação, como você está vivendo, o que é essa salvação e como você está vivendo. Será que você não está saindo fora em algumas áreas? Então volta, ajusta, conserta. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor de Deus. Muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, chegavam a vender suas propriedades, repartiam com todos e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. É isso que é entender a morte de Cristo. É isso que é entender por que Cristo morreu. É isso que é entender o que é ser cristão. É arrependimento, é largar o mundo, é se batizar. E o batismo significa a identificação com Cristo, tal qual a ceia. No batismo eu estou dizendo que morri. Quando eu entro na água e alguém coloca alguém na água para batizar, significa que espiritualmente eu estou dizendo, eu estou sepultando o velho homem. E quando eu sair daqui pela fé, eu estou saindo um novo homem para viver com Deus. Batismo é sepultamento, não é um banho que se toma, não, é sepultar uma velha vida que vivia no pecado longe de Deus, e agora eu vou viver com Deus. E a ceia, o corpo e o sangue, a Bíblia diz que quando eu celebro, eu estou participando do corpo e do sangue de Cristo. Celebrar a ceia é voltar para a cruz, é fazer parte do que aconteceu na cruz, é eu me ver no corpo de Cristo na cruz, é eu me ver no seu sangue derramado. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Caminhando para o final. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porventura, o cálice de bênçãos que abençoamos, o pão, não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice não é a comunhão do sangue? O pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo? É comunhão. É comunhão. Eu me ligo, eu me uno ao corpo e ao sangue de Cristo. E aí o apóstolo Paulo pergunta: podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Ele está falando para a igreja de Corinto, que queria ao mesmo tempo, essa mesma igreja, participar do corpo, da ceia do Senhor, e participar da ceia dos demônios aí fora, viver no mundo de qualquer jeito. E ele pergunta: não sabeis que quando participamos do cálice é a comunhão do sangue de Cristo, e quando participamos do pão é a comunhão do corpo de Cristo? Não sabeis que a idolatria aí fora, o ídolo, as coisas sacrificadas ao ídolo, as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos, eles não sacrificam aos ídolos, mas sacrificam aos demônios. E não quero que sejais participantes dos demônios. Então, queridos, examine-se, diz a Bíblia, examine-se e coma do corpo, participe do corpo e do sangue, tenha discernimento, discirna, compreenda,
entenda o que significa a morte de Cristo. E se você está digno, participe. Se você não está digno, conserte para poder participar. Porque se participarmos de forma indigna, seremos culpados do corpo e do sangue do Senhor. Mas se não estamos dignos de participar da ceia, e se Jesus voltar agora, estamos dignos de subir? E se formos chamados para encontrar com Deus, repentinamente, estamos dignos de morar com Deus? Então, essa dignidade tem que ser cotidiana, diariamente. Precisamos estar consertando nossa vida com Deus todos os momentos. 1 João diz, se dissermos que não temos pecado, 1 João 1, 8 em diante, se dissermos que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento, confissão, perdão, é todo dia. É todo dia, desde quando aceitamos a fé, é todo dia. É olhando para a palavra e vendo se estamos saindo fora, consertando, confessando. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Então, a palavra hoje é examine. Examine a você mesmo. Examinemos a nós mesmos como estamos na fé. Será que estamos dignos? Será que somos merecedores para participar da morte, da comemoração da morte de Cristo, relembrar o seu corpo entregue por nós e o seu sangue derramado? Temos feito o que o Senhor pede, temos entregue sua vida, nossa vida a Ele, temos nos arrependido do pecado, temos abandonado o mundo e a geração perversa, temos nos batizado, estamos perseverando na palavra de Deus, nos ensinos de Deus, na doutrina, na comunhão com os irmãos, nas orações, no partir do pão, enfim. Vamos ficar em pé? Que nesta manhã, queridos, o Espírito Santo de Deus e a sua palavra tenha nos levado a entender o porquê nós fazemos isso a cada mês. Não é apenas vir para participar, não vim para comer o pão e o vinho, mas vim para memorizar, relembrar e para saber o que foi feito e o que eu estou fazendo e o que falta fazer e consertar a cada dia e hoje que estamos juntos, para que possamos estar dignos de participar do corpo e também digno de ser arrebatado se Jesus voltar, ou digno se formos chamados, se a morte nos chegar, fomos chamados, estejamos preparados para encontrar com Deus. Amém? Que o Espírito Santo, que a palavra de Deus tenha tocado e falado ao seu coração. Vamos orar? Vamos orar.